A obra que nós vamos analisar hoje é esta aqui, ó, Toda a Poesia do Paulo Leminski. Este livro foi publicado em 2013 pela Companhia das Letras e contém toda a poesia do autor que foi publicada em livros até esta data. Por isso é esse livro assim tão volumoso, algo que é bastante incomum para um livro de poesia. Geralmente o livro de poesia é fininho. E como é que nós vamos trabalhar esta obra tão longa e tão intensa do Paulo Leminski? Bom, obviamente nós não podemos analisar todo o conteúdo aqui presente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar alguns poemas escolhidos entre os mais badalados e conhecidos do autor para fazer comentários analíticos. O objetivo, obviamente, não é tentar adivinhar qual poema será cobrado na prova. A ideia é passar informações sobre a forma, o conteúdo, as influências artísticas e o contexto social em que esses poemas foram produzidos. Assim, mais tarde, você pode usar estas informações, este conhecimento, para proceder a uma leitura interpretativa de qualquer obra do autor. Vamos lá? Primeiro, uma curiosidade sobre esta edição de Toda a Poesia. Muitos poemas de Leminski não possuem títulos e são geralmente curtos, cabendo vários poemas em uma única folha ou uma única página. E como mostrar para o leitor onde termina um poema e começa o outro? Bom, você tem várias maneiras de fazer isso. Você pode usar a própria diagramação, para mostrar o fim de um poema e o começo do outro. Mas esta edição foi bastante original. Vocês estão vendo estes pontinhos que aparecem entre os poemas, parecendo que pingou tinta, marca de tinta? Pois é, isso aqui não é sujeira, isso aqui é uma forma bastante original de marcar o fim de um poema e o começo de outro poema. Como nós dissemos na biografia, o Paulo Leminski foi muito influenciado pelos autores do concretismo. Na década de 1950, os irmãos Campos, Augusto e Haroldo de Campos, e o poeta Décio Pignatari lideraram um movimento vanguardista na poesia brasileira. Este movimento levou o nome de concretismo. O concretismo propunha uma poesia que rompesse com o verso tradicional. E o que é o verso tradicional? Verso tradicional é aquele verso feito na horizontal, para ser lido da esquerda para a direita, na sequência de cima para baixo. Poesia tradicional. A poesia concretista começou a fazer versos verticais, versos cruzados, versos transversais, circulares, em forma de onda. São poemas de forte apelo visual, onde a distribuição gráfica dos vocábulos cria imagens e significados sugestivos para os espaços em branco da página. As cores e a textura das letras também são explorados, dando maior concretude ao poema. O Leminski compôs diversos poemas em parceria com o Haroldo de Campos e foi incentivado por Décio Pignatari a publicar os seus primeiros poemas na revista Invenção, que era dirigida pelo Décio. Veja agora alguns exemplos da poesia concretista de Paulo Leminski. Nesta primeira imagem, nós temos alguns versos que precisam ser lidos na vertical, de cima para baixo. Também são explorados alguns recursos de repetir a grafia de alguns fonemas. Na sequência, os versos são os seguintes: o corvo é negativo, a jiboia come um boi, o gato é tão lento quanto lendo, o vácuo é onde as vacas vão beber e chuva é maior que o guarda-chuva. Nesta outra imagem que vocês estão vendo, nós temos uma montagem feita para chamar a atenção para a essência do poema, ou seja, o vazio agudo, representado pelo espaço vazio no círculo.